Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje, na nossa terceira reflexão, dentro do tema Os Personagens Bíblicos, eu estou convicto de que esta lição vai trazer grande edificação para a sua vida. Nós vamos falar a respeito de Abraão, o amigo de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você e após esta oração nós iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Senhor, a Ti oramos e pedimos ao Teu Espírito Santo que traga iluminação e entendimento aos nossos corações através desta reflexão. Assim nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas a este assunto, como de costume, eu quero pedir que você que ainda não se inscreveu neste portal bíblico, se inscreva neste portal, apoie o nosso trabalho, ative o sino das notificações, seja edificado e o YouTube vai notificá-lo todas as vezes que nós produzirmos um novo conteúdo. Tenha liberdade para compartilhar o nosso conteúdo no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico e abençoe quem você ama através de uma reflexão bíblica. Vamos fazer então a leitura do nosso texto de hoje. E o textuário proposto para esta reflexão nos diz: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. A verdade prática desta nossa reflexão diz: o Deus eterno, completo em si mesmo, autossuficiente, todo-poderoso, quis um homem como amigo. E a nossa leitura bíblica está no livro do Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao verso 5. Leiamos a palavra de Deus, tome posse da sua Bíblia, não percamos o sentido de igreja, de congregação, mas você que não tem uma Bíblia física, veja na tela do seu smartphone, do seu notebook e acompanhe a leitura da palavra que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Esses são os textos desta nossa reflexão, que fundamenta esta nossa reflexão. Esta revista é uma revista da CADB e eu estou certo de que nós já falamos a respeito de alguns personagens interessantes, como na última reflexão, vou deixar aqui no card, nós falamos a respeito de Enoque, o homem que andou com Deus, e você pode ser edificado através deste contexto que estamos aqui apresentando para você dentro do seu portal bíblico. E hoje nós vamos falar dele, de Abraão. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa é podermos falar a respeito de Abraão. Meu coração se alegra, meu coração exalta em Deus de entender o propósito de Deus, entender o chamado de Deus, avaliar o contexto da vida de Abraão, entender o momento, a cultura onde ele estava inserido, ele ouvir o chamamento de Deus e ele sair sem questionar, sem indagar nada, simplesmente ouviu uma ordem do Senhor e ele decidiu então obedecer. Este é o personagem que estamos abordando nesta nossa reflexão de hoje. O seu nome? Abraão. E eu estou certo de que o Senhor nos ensina de forma sobrenatural através da vida deste seu amigo particular. Veja,
nenhum personagem do Antigo Testamento é tão importante para aqueles que possuem a Bíblia Sagrada como regra, manual de fé, quanto Abraão. A própria Bíblia vai nos trazer a memória de que aqueles que possuem fé, aqueles que são de fé, que vivem uma vida de fé, esses também são filhos, ou é atribuída a paternidade destes a Abraão. Podemos observar, lendo o profeta Isaías, capítulo 41, verso 8, capítulo 51, verso 2, em que o próprio Deus, veja, o próprio Deus chama este homem como amigo. É o único homem que o Senhor manda olhar como modelo com relação a promessas e bênçãos. Note que Abraão também é considerado o pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, a religião judaica, o cristianismo e o islamismo. Isso é apenas em caráter de informação e eu acho que é importante termos esta informação. É importante que obedeçamos ao chamado de Deus, assim como fez o patriarca Abraão. Ele, até mesmo no Novo Testamento, é lembrado como um homem de fé e é nos apresentado como um modelo, como um exemplo a ser seguido. E isso nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 4, verso 11 e 12, falando a respeito dele. O mesmo apóstolo dos gentios também aos Gálatas, capítulo 3, verso 1 ao verso 14, vai falar a respeito deste homem conhecido como amigo de Deus. Lá, os crentes são chamados de filhos de Abraão, dentro dos textos aqui citados do apóstolo Paulo, e de herdeiros de todas as bênçãos espirituais que Deus prometeu a Abraão. Veja, quando disse que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Que homem extraordinário é este do qual estamos falando a respeito dele agora. Mais uma vez, eu lhes apresento, este é Abraão, e ele de fato nos ensina como um modelo e um exemplo de fé. E nós temos alguns objetivos, como de costume, dentro de cada uma das nossas reflexões. Existem alguns objetivos que precisam ser alcançados no final desta nossa reflexão. E o primeiro deles é conhecer o início da história da salvação. Veja que importante conhecermos o início deste propósito da história da salvação. O segundo ponto importante que devemos atender como objetivo é descrever algumas características da vida de Abraão. E o terceiro, melhor dizendo, o objetivo é compreender que Deus, em Cristo Jesus, continua em busca de amigos, tal como o Senhor procurou e encontrou a Abraão. Ser amigo de Deus é um privilégio para todos aqueles que se propõem a viver de acordo com a sua soberana vontade. Uma amizade construída e alicerçada em um vínculo de confiança, de amor extraordinário, de compreensão de um para com o outro, e assim temos este belo resultado que se espera em uma relação de amizade. Lembremos-nos que o próprio Senhor Jesus Cristo nos chamou de amigos, principalmente quando nos dispomos a servi-lo e a amar o nosso próximo. A nossa introdução diz que a história de Abraão é uma inspiração para todos nós e é a saga de um homem comum que fora chamado, e de fato um grande chamado, já numa idade avançada. Isso é importantíssimo termos em mente. Ele tinha 75 anos de idade quando ele vai ouvir a voz do Senhor o chamando, o comissionando a sair da sua terra, do meio da sua parentela. Ou seja, o Senhor estava chamando Abraão para sair do seu estado natural, no lugar onde ele estava acomodado, e ele vai agora obedecendo a voz de Deus, a ordenança de Deus, em busca de desafios, e ele nem pestanejou quando ouviu o chamado de Deus. Veja, em uma idade avançada, para agora literalmente mudar todo o contexto da sua vida, da sua história e também a história de toda a humanidade. A sua fé, que é talvez
do qual mais falamos a respeito de Abraão, a sua obediência tão singular e a sua renúncia, tornou-o então um grande amigo de Deus. Primeiro eu gostaria de falar a respeito do chamado de Abraão. E o primeiro ponto é relacionado à história da salvação. A história da salvação prometida lá no Éden continua aqui com Abraão. O seu chamado tem a ver, acima de tudo, com a soberana escolha de Deus. Ele mesmo escolheu Abraão antes de este o escolher, ou que Abraão escolhesse Deus. E esta é uma verdade bíblica lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 16, o próprio Senhor Jesus diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, no ponto de partida, no aspecto de salvação, sempre nós vamos encontrar um Deus acenando de forma graciosa e positiva, tentando alcançar-nos, e nós devemos responder a esse chamado, a saber, esse chamado se chama graça, e nós devemos responder com a nossa fé de forma positiva a este tão maravilhoso chamado. Para o Messias chegar, precisaria de uma genealogia, precisaria de uma família, e nós temos que lembrar aqui que lá no Evangelho de Mateus, logo se abre com uma declaração de que Jesus era filho de Davi e filho de Abraão. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, você lê o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Deus concretiza seus planos através de homens e não de anjos. Existem aqui dois componentes importantíssimos na soteriologia e que nós gostaríamos de aplicar dentro deste contexto e que se acha presente na vida de Abraão, que é o aspecto de graça e o aspecto de fé. Graça é Deus falando e chamando o homem, e fé é o homem respondendo a esse chamado. E lá em Efésios capítulo 2, no capítulo 2, versículo 8, nós já temos esta verdade bíblica aqui apresentada, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E eu vou deixar aqui no card também todo o enredo da Igreja Eleita, 13 reflexões da revista da CPAD do segundo trimestre de 2020, onde nós abordamos a Epístola de Paulo aos Efésios e falamos muito a respeito das bênçãos espirituais e a respeito da graça e a respeito da fé. Então veja, dentro deste contexto da vida de Abraão, nós temos esta exemplificação de graça, de chamado e de fé, ou a resposta de Abraão ao chamado de Deus. Salvação é uma junção justamente disso, de fé e de graça. Essas duas coisas estão entranhadas na biografia deste patriarca. A chamada de Abraão foi acompanhada de 6 promessas, e eu gostaria de listar cada uma delas aqui para você. A primeira delas, ele seria o pai de uma grande nação. Aquele que outrora o seu nome era Abrão, que já tinha uma conotação muito interessante no que tange ao aspecto paterno, quando Abrão significa um pai elevado. Agora o Senhor iria torná-lo Abraão, que é um pai de muitos, ou pai de multidões. O segundo ponto de promessa dentro da vida de Abraão, Deus o abençoaria durante toda a sua vida. Quando nós olhamos para a promessa de Deus lá em Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e versículo 3, e eu gostaria de ler este texto para você, e o texto sagrado diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás, Abraão, uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é uma, não é só a sua própria família, Abraão, não é só a família dos seus parentes mais próximos, mas são todas as famílias da terra que serão abençoadas através da sua vida. Terceiro, Abraão seria uma figura mundial, o seu nome iria ser conhecido, e se tornou tão conhecido e tão importante
que aqui estamos falando a respeito dele. Ele seria uma bênção para as demais pessoas, dentro do texto que lemos aqui de Gênesis 12. O quinto, os que o amaldiçoassem ou degradassem ou o desprezassem, Abraão então atrairiam a ira de Deus sobre si próprios. Que coisa maravilhosa isso, hein? O próprio Deus testemunhar a respeito de um homem que aquele que o amaldiçoar será amaldiçoado. Isso é muito importante e mostra o relacionamento que existia entre Abraão e o nosso Deus. O sexto ponto, a sua influência benéfica se estenderia, veja, se estenderia a todas as famílias da terra. E eu posso agora olhar para minha casa, para minha família, e eu percebo e eu sou grato a Deus porque eu sou alvo destas bênçãos espirituais que foram prometidas já desde muito tempo a Abraão. E também agora no aspecto 2 da nossa reflexão, nós queremos falar um pouco sobre a sua peregrinação. Quando Abrão, ainda chamado Abrão, tomará a sua mulher Sarai e vai sair levando o seu filho Ló e eles e as demais almas que lhe havia acrescentado o Senhor em Harã e vão sair em direção à terra de Canaã até chegarem então no seu destino, que era a terra de Canaã. Aos 75 anos, quando muitos estão nos dias atuais se aposentando, buscando descanso, e muitos nem chegam a esta idade, diga-se de passagem, Abraão estava iniciando uma jornada com Deus. Que coisa curiosa, aos 75 anos de idade, Abraão estava iniciando a sua caminhada, a sua jornada com Deus. Ele recebe o maior desafio da sua vida. Veja, o maior desafio da vida de Abrão, ainda Abrão, foi ter ouvido a voz de Deus, foi ter recebido uma ordem de Deus e foi ter obedecido a esta voz do Deus Todo-Poderoso, porque o desafio estava proposto, o desafio estava lançado e Abraão não hesita em obedecer a este chamado maravilhoso. Veja, o desafio aqui da sua vida é muito grande para alguém que já havia vivido quase a metade de todo o período da sua existência. Haja vista as escrituras nos narrarem que Abraão morre com 175 anos de idade. A referência bíblica, Gênesis capítulo 25, versículo 7. A lição aqui é que na hora, tempo ou idade, não há hora, não há tempo e não há idade para Deus nos desafiar e nos usar em suas mãos. Para aqueles que acham que há um tempo específico para ser usado por Deus, que precisa ser jovem, cheio de vigor, é claro, nós não podemos desconsiderar aquilo que a própria Bíblia nos ensina, de que devemos lembrar de Deus no tempo da nossa juventude, quando nós estamos com todo o nosso vigor, a flor da pele, temos então força para o ofício, para o trabalho na obra de Deus, mas também a idade avançada não é impedimento algum para ser instrumento de Deus. Eu conheço muitos líderes, conheço pastores já de idade avançada e que coloca muito camarada novo aí no chinelo. Vida com Deus, vida de oração, devocional bíblico, estão com a vida no altar em detrimento a muitos jovens que estão aí perecendo e estão se acovardando. Então veja, não lance desculpas para que você não possa ser um instrumento de Deus. Eu tenho X idade, eu sou novo demais, eu sou velho demais. Não busque desculpas para justificar, talvez, a sua falta de interesse nos assuntos eternos e espirituais. Não há motivação para buscarmos tais desculpas. Nós estamos preparados e desejosos de ouvir também a ordem de Deus. Levanta e vai, como Abraão aqui ouviu. A lição aqui, então, é importante porque ele não é chamado para se deslocar alguns quilômetros da terra de Harã. Ele não foi chamado para se deslocar da Mesopotâmia e sair caminhando por alguns míseros quilômetros, mas possivelmente uma média de 1.400 quilômetros
estava entre o seu chamado em Harã e a terra de Canaã. Era uma jornada extremamente dura, extremamente penosa, extremamente pesada, e a sua prontidão em obedecer ao chamado de Deus deixa qualquer um atônico. Deixa qualquer um atônito, e um alento nos é para a nossa alma olhar para Abraão e ver como ele se porta diante do chamado de Deus. Ele estava indo, saiu sem saber para onde iria, e isso lhe é imputado por justiça. Ele não questiona, ele não pergunta, ele não procura pelo endereço, ele não vai no Google Maps saber a distância, a rota, mas ele confia plenamente neste Deus, a qual já nutria um bom relacionamento, e ele agora estava indo. Saía obedecendo à ordem de Deus, e ele apenas se despede da sua casa e ele vai ao encontro, ao chamado de Deus. Logo, chegar ao seu destino dependia mais de Deus do que dele mesmo. E como é bom depender mais de Deus do que nós mesmos, né? Na nossa realidade atual, onde nós somos tão autossuficientes, há um problema patente aqui diante de nós, porque nós não podemos deixar de sermos dependentes de Deus. A nossa dependência precisa estar totalmente, toda ela, em Deus. Era uma proposta, por certo, muito arriscada, demorada e até incerta aos olhos humanos. Mas sabe o que Abraão fez? Ele simplesmente foi. Ele obedeceu, encheu o seu coração de convicção, de fé, e ele fez as suas malas e ele foi obedecendo ao chamado de Deus. Talvez a única coisa que ele perguntasse para Deus na ocasião era levantar pela manhã e dizer para Deus qual a direção tomar hoje, qual a direção tomar agora, e o Senhor iria direcionando até que ele chegasse nas terras de Canaã. A sua obediência, esta é uma grande marca de Abraão. Essa capacidade de obedecer. Quando Deus o chama, veja, a primeira exigência aqui está relacionada com obediência. Deus diz três coisas imperativas, três verbos para ele que fica patente no texto bíblico que lemos, que diz: saia, vá e mostrarei. Aqui o aspecto sair e ir está relacionado com ação. Tome uma atitude, levanta aí do sofá, começa a fazer algo, saia e vá. E o aspecto agora da fé, que está agora apontando para o caráter de Deus, daquele que chama, é que Deus iria estar mostrando. Então, quando nós nos levantamos, quando nós agora estamos indo na direção que o Senhor ordena, nós agora precisamos exercer a nossa fé de que Ele mostrará o caminho e nos fará chegar neste destino proposto. Toda vez que Deus escolhe um homem, a primeira exigência é de fato relacionada à obediência. Observe, dentro de todo o enredo bíblico, a obediência está no mais alto patamar no relacionamento Deus-homem. Acham que sua vida, alguns homens acham que sua vida ficará pequena, ficará sem graça, porque eu vivo servindo e obedecendo. É por isso que muitos parecem ter medo de obedecer. Mas obediência não é um chamado para a infelicidade, meu querido. A obediência não é um chamado para que a sua vida se torne monótona. A obediência não é um chamado para que sua vida fique, sem nenhum prazer na sua vida. Pelo contrário, Deus nunca chamou ninguém para a miséria, para a desgraça e também para a frustração. A vida que se abre para Deus em obediência, como fez nosso personagem, é uma vida realizada. Se você observar, e aqui nós podemos imaginar o contexto do final da vida de Abraão. E eu penso que quando ele foi congregado aos seus antepassados, eu creio que ele partiu com o coração cheio de gratidão a Deus. Primeiro, que lhe proveu experiências extraordinárias.
Segundo, que lhe chamara de um amigo particular. Terceiro, que lhe provou ao extremo e assim o fez ser o homem excelente que Abraão o tornou. Ponto que segue, ter o seu filho Isaque como aquele que teria a promessa das heranças, das bênçãos espirituais que Deus havia prometido a ele. Abraão morre com 175 anos, cheio de alegria no seu coração, por saber que o Deus que o havia chamado lá em Harã, já 100 anos atrás, cumpriu cada uma das promessas que lhe havia feito. Que coisa gloriosa! Mas veja, este personagem tão curioso, tão importante e tão extraordinário que estamos falando, também foi um personagem que teve algumas imperfeições. A vida de Abraão não foi uma vida apenas pautada na perfeição, mas também houveram algumas falhas, e é importante que nós também observemos tais falhas. Abraão não era, primeiro, nunca ponha na sua mente que ele era um super-homem. Não ponha na sua mente que você é um super-homem, uma super-girl. Não pense jamais dessa forma. Deus sabia disso. Abraão nunca foi um super-homem e o Senhor sabia muito bem disso. Desde sempre o Senhor sabia das virtudes, dos predicados e também das imperfeições deste homem que o Senhor estava chamando. Ele era humano, como eu e você, como nós somos, e estava longe da perfeição. O fato de Abraão ter sido pai da fé não implica que ele não tenha pecado na sua história, e nós vamos ler algumas questões aqui reprováveis na vida de Abraão. Aprendemos também com as suas falhas, que Deus não escolhe pessoas extraordinárias. O extraordinário da história aqui é Deus. O extraordinário na história de Abraão era o Deus extraordinário que supriu cada uma das necessidades de Abraão e tornou-o seu amigo e tornou este homem tão importante do qual falamos agora. O primeiro ponto na vida de Abraão, um homem que tinha medos. Qual de nós podemos falar, não tenho medo? Todos nós nutrimos um ou alguns tipos de medos, e Abraão era um homem que também tinha seus medos. Veja, somos desafiados a aprender não só com as vitórias de Abraão, em seus sucessos, suas superações, e é tão bom ouvir história de superação, é tão bom ouvir história de sucesso, mas também nós somos desafiados e convidados pela graça de Deus a aprender com os erros de Abraão e diante dos seus pontos fracos e suas falhas. E aqui eu abro um parênteses para dizer que os erros e as falhas também nos ensinam, ou talvez mais nos ensinam até mesmo que os nossos acertos. Veja, quando nós lemos lá em Jeremias, depois você abre a sua Bíblia, o texto é relativamente longo, no capítulo 3 do profeta Jeremias, Deus está falando com Judá. Olhe para sua irmã Israel aqui, os reinos divididos, o reino do norte, agora conhecido como Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá. Deus está falando através do profeta Jeremias com Judá. Nesse período, apenas para caráter de informação, o reino do norte já havia sido subjugado pela Síria, quando o rei Oséias governava. Você se lembra disso? Aqui, agora, o único reino que ainda está de pé é o reino de Judá. E Deus está falando com o profeta Jeremias. Veja, olha para aquilo que aconteceu com a sua irmã Israel. Veja como ela se prostituía, como ela me abandonou, como ela fugiu da minha presença, e veja o que eu fiz com ela. E Judá poderia ter aprendido com o exemplo de sua irmã Israel, e Judá vai pelo mesmo caminho, e lá está Deus levantando a Babilônia para que trouxesse juízo, para que a Babilônia fosse espada de Deus para trazer juízo sobre o seu povo Judá. Então Deus estava dizendo, te dei a oportunidade através de um exemplo negativo, de práticas que são reprováveis, e você poderia ter aprendido, e você não aprendeu. Então, quando olhamos para a vida de Abraão, nós olhamos para as suas falhas, para os seus medos, e nós aprendemos também de forma gloriosa. O primeiro deles foi o medo, por exemplo, que invadiu o seu coração quando houve fome na terra de Canaã,
e ele talvez por um ato, veja, o homem de fé, o pai da fé, talvez esmorece no aspecto fé e ele deseja ir ao Egito para suprir essa necessidade, que a terra então estava com fome. O nosso herói aqui vacila e ele decide então ir buscar essa solução lá no Egito. Lembrando que por analogia e até mesmo por tipologia, Egito significa o mundo, representa o mundo. E veja, nós não podemos ir até o mundo achando que lá encontraremos solução ou provisão para a nossa vida. O mundo jaz no maligno. Tudo que é no mundo é concupiscência da carne, dos olhos, é soberba da vida. E a própria palavra nos ensina que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja, Abraão me ensina que ele erra quando ele vai para o Egito. E eu aprendo que eu não devo agora, por analogia, buscar ou querer no mundo encontrar solução para as minhas demandas, que eu posso, por certo, encontrar cada resultado para as minhas necessidades em Cristo Jesus. Então veja, em Gênesis capítulo 12, versículo 10, diz que havia então esta grande fome da qual me referi aqui na terra da promessa. Este talvez tenha sido o primeiro teste de Abraão. E ele agora submetido a este teste, ele vai ser reprovado. Este teste, ele é reprovado porque temendo a falta de provisão para sua casa, para as almas que estavam agregadas à sua casa, ele vai até o Egito, como era de se esperar, deu tudo errado. Então veja, agora indo ao Egito, que é uma demonstração dos seus temores e do seu medo, entra um outro ponto da vida de Abraão, que é também a mentira. Como sabemos, um erro nos deixa mais perto do próximo erro. E talvez você já tenha começado a ouvir essa reflexão e tenha dito assim, não, mas Sara era meia-irmã dele, então não houve uma mentira, foi só uma meia mentira. E aqui eu já lhe digo, não há meias mentiras, há sempre uma mentira inteira. Nunca esqueça isso. Então veja, lá no Egito, durante a sua permanência, Abraão deu prova que não estava livre da fraqueza, das imperfeições que são naturais do ser humano. Ocultando de fato que Sara era sua esposa, evidenciou agora desconfiança no cuidado do próprio Deus em relação à sua vida. Ei, Abraão, você que foi cuidado por Deus até agora, você que saiu lá da terra de Harã e agora foi se ver falto do cuidado divino agora, veja como é o aspecto da imperfeição da natureza do homem. Então veja, lá no Egito, nós sabemos, à luz da Bíblia, que Sara era uma mulher bonita. Ele imaginou que os egípcios até mesmo poderiam matá-lo para ter a sua esposa, essa mulher bela estrangeira, como esposa. Eles não teriam, de fato, escrúpulo de matar o marido desta mulher. Ele raciocinou, então, e viu que não seria uma falsidade apresentar Sara como sua irmã, já que ela, de fato, era filha do seu pai, mas não com a sua mãe. Mas a verdade é que ele estava preocupado, e infelizmente nós chegamos a essa conclusão, ele não estava preocupado com Sara, ele não estava preocupado com mais ninguém, a não ser ele mesmo. Como eu disse, não há meias verdades, sempre há uma mentira completa, inteira. E nenhum desvio de integridade, veja, e nenhum desvio da estrita integridade pode encontrar a aprovação de Deus. Deus jamais vai aprovar tal conduta, seja de quem que for esta atitude. Devido à falta de fé, e olha que estamos falando aqui do pai da fé, né? Devido à falta de fé por parte de Abraão, Sara foi posta em grande risco, em grande perigo, e o rei do Egito, sendo informado de sua beleza, fez com que ela fosse levada a seu palácio, intencionando fazê-la sua esposa. Então veja, mas o Senhor é tão zeloso, tão cuidadoso e uma misericórdia tão grande sobre a vida de Abraão e de Sara, que o Senhor vai proteger Sara e vai enviar juízo sobre a casa real. A Bíblia diz em Gênesis 12, versículo 17, que Deus, feriu o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai,
mulher de Abrão. Por este meio, o rei soube a verdade e teve que um homem pagão repreender o pai da fé, Abraão. O resultado foi esse. Porque não me disseste que ela era tua mulher e me disseste ser tua irmã? O esquema de Abraão ali não dera certo. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer uma coisa. Esquema nenhum no aspecto pejorativo da palavra, porque nós sabemos que existem questões que são esquematizadas para que funcione bem, para que dê bem, para que funcione bem, certo? Mas o esquema pejorativo da palavra não há esquema algum que funcione. O esquema pode funcionar por um período muito curto de tempo, mas sempre esse esqueminha vai ir por água abaixo. Você se lembra daquele construtor insensato lá do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 26? O esquema dele era construir uma casa na areia, porque é mais fácil. Quando ele já está com a sua base pronta, o outro lá está ainda furando buraco na rocha. Quando ele já levantou as paredes, é que o outro está terminando de fazer a base. Quando ele já está colocando a cobertura da casa dele, é que o outro talvez está começando a edificar as paredes da sua casa. Mas veja, o esquema parece que deu certo. A casa estava pronta, o esquema funcionou. Que legal, que joia. Só que não. A chuva vem, uma hora a chuva virá, uma hora o vento vai combater e aquela casa vai cair, e foi grande a sua queda. Não há esquema algum que dê certo. Aprenda isso em nome de Jesus. Que triste quando alguém vacila sobre a fé que professa. Isso é terrível. Mais vergonhoso ainda é quando o povo de Deus, ou os ditos povo de Deus, manifestam padrões inferiores aos padrões do mundo. E não é muito raro você ouvir uma expressão, mas fulano nem cristão é e tem uma vida íntegra, e aquele lá, olha como é que está vivendo, olha como faz, olha como procede, e diz que é cristão, anda com a Bíblia debaixo do braço. Veja, nós ouvimos tais comentários hora ou outra e o nosso coração se enche de tristeza, se enche de angústia. Que Deus possa nos guardar destas situações. O terceiro ponto contraditório na vida de Abraão fora desejar usar os métodos próprios. Deus havia dito que dele, Abraão, da sua esposa, Sara, lhe seria dado uma semente. Ele teria um filho. Mas veja, então agora com 85 anos de idade, lutando contra o próprio relógio, parecia então estar cansado de esperar por este tão almejado filho da promessa, prometido por Deus, decide então aceitar uma sugestão de Sara, sua esposa, para que a sua escrava Agar, egípcia, pudesse então se relacionar com ele intimamente e que ela então concebesse esse filho. Pelas leis daquela época, a saber, o filho de Abraão como uma escrava pertenceria a Abraão e Sara. Mas esse jeitinho, e o brasileiro é famoso pelos seus jeitinhos, né? Vamos repreender essa questão cultural no nosso Brasil em nome de Jesus. Mas esse jeitinho e essa ajudinha que ele resolveu dar para Deus, né, vai custar muito caro. As consequências deste erro de Abraão são vistas e perduram até os dias de hoje. Os maiores opositores do povo de Israel, que são descendentes diretos de Jacó, Isaac e o próprio Abraão, são justamente os seus irmãos consanguíneos, né? Por que não apresentar aqui logo de cara, né? Nós vamos ver a relação entre Esaú e Jacó, que é problemática e também vai seguir por muitos anos, mas também há uma relação que ela é muito difícil contra os descendentes de Ismael, que também era o filho de Abraão e é o pai dos povos árabes. E hoje os maiores opositores de Israel, quem são? Justamente os povos árabes. Então Abraão e Sara erraram, não por descrerem. Veja, não é apenas porque descreram. Talvez eu diria que erraram até mesmo por imaturidade. Aí você pode dizer, nossa, mas eles já tinham 85 anos de idade e maturidade? Sim, o fato de um indivíduo possuir certa idade ou idade avançada não é sinônimo de maturidade. Então, eles não erraram por descrerem totalmente na promessa,
Mas em relação ao método usado para o cumprimento desta promessa, seria melhor terem esperado. Mas quando eu leio esta palavra esperar, meu coração dá até um calafrio, né? Porque como é difícil esperar. Né? Você que está aí do outro lado da tela, comente aí nos comentários desse vídeo, comente nos comentários, deixe aí no comentário desse vídeo se você tem habilidade para esperar, se você está preparado para esperar. Né? Nós aceitamos tudo de bom grado, até dizerem, espera um pouquinho aí. Quando fala espera, tudo complica. Por que tudo complica? Porque nós somos uma geração imediatista. Você já ouviu aquela expressão, eu preciso disso para ontem? Essa expressão, ela é o resultado de uma geração imediatista, de um povo que anda escravizados pelo relógio, que não aprenderam a remir o seu tempo e que vivem subjugados pelo tempo, ao invés de terem domínio sobre ele. Então esperar é uma coisa muito difícil para nós. Então veja, nós temos que aprender, e eu ouso dizer que esperar é o resultado, veja, é o resultado daquele que tem o Espírito Santo na vida dele. Porque uma das características do fruto do Espírito está relacionado com esta longanimidade, de ser paciente, de ser temperado, ter domínio próprio. Então, cristão, vamos aprender a esperar, né? Porque nós vamos ser mais bem-aventurados. Abraão, às vezes, foi relutante e teve até dificuldades em crer que Deus cuidaria dele. Muitas vezes olhamos para essas personagens da Bíblia e os julgamos imensamente superiores a nós. É normal, às vezes, a gente olhar e achar que eles eram super-homens, super-mulheres, mas não é nada disso, querido. Eram homens, como Tiago diz a respeito de Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? E o resultado da vida com Deus e nem da palavra cheia de poder era uma vida de oração, de uma vida vinculada com Deus, de uma vida de total integridade, de serviço a Deus. Isso os tornou ou os tornaram personagens diferentes de nós, mas eles eram exatamente como eu e você. Mas é bom saber que Deus não busca a gente impecável, né? Que bom saber que Deus não busca a gente impecável. Você já parou para pensar se Deus buscasse pessoas impecáveis, pessoas perfeitas? Ei, me diz aí, o que seria de mim, o que seria de você? Eu louvo a Deus porque Ele busca aperfeiçoar o imperfeito, que Ele busca capacitar aquele falto de capacitação, que Ele busca agora levantar aquele que se coloca como o menor da casa. É nesse Deus que eu creio, este mesmo Deus que agiu desta igual forma com Abraão. É nele que creio e é assim que creio para a glória do nome dele. Agora, alguns aspectos sobre a sua vida de relacionamento com Deus. E aqui eu quero lhe fazer uma pergunta, e eu não quero te confrontar, não, que isso. Eu só quero lhe fazer uma pergunta com muito carinho. Como está a sua vida com Deus? Como você tem administrado o seu tempo nesse período de pandemia, de quarentena, onde nós passamos muito tempo em casa? Como você tem administrado o seu tempo? Você tem orado? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem sido edificado através desses devocionais? Me fale, se você desejar, compartilhe e nós vamos dialogando a respeito desta nossa comunhão com Deus nesses dias de quarentena. Primeiro ponto da vida de Abraão, nitidamente ele era um adorador. Essa é uma das características talvez que saltam aos nossos olhos quando nós começamos a ler e aprender e a gostar e amar este personagem bíblico. Enquanto os pagãos adoravam os seus ídolos, o patriarca, na contramão dos cananeus, tem um culto distinto. E veja, há um escritor secular que é um erudito bíblico, que morreu há poucos anos atrás, chamado Zecharia Sitchin, e ele fala que o pai de Abraão, Terá, ele era um Tirru, que era um tipo de profeta, sacerdote, lá na época dos Sumérios ainda, na cidade de Nippur. E quando há a queda do rei Ur-Namur, ele agora está migrando para a cidade de Ur. E quando há a queda de Ur-Namur, que era o governante da cidade de Ur, eles vão migrar para a terra de Harã. E ali Terá leva o seu filho Abraão.
é apenas um contexto de um grande historiador, de um grande pesquisador, conhecedor, né, das línguas antigas e que escreve e que fala um pouco a respeito da vida de Abraão num livro chamado Haviam Gigantes na Terra, uma literatura curiosa e interessante para aqueles que gostam de uma boa literatura. Então veja, quando todos os pagãos de Canaã buscavam seus ídolos nos seus cultos promíscuos, lá estava Abraão com o seu culto distinto. E qual era este culto distinto? Ele edificava os seus altares a Deus. Esses altares erguidos por ele eram uma marca visível do seu relacionamento com Deus, por onde ele andava. Era um traço da história de Abraão. E aqui eu preciso me indagar qual é o traço da minha história no meu relacionamento para com Deus. As pessoas que estão ao meu lado, o que elas observam no que tange o meu relacionamento com Deus, o que é visível em mim em relação ao meu culto a Deus, que é patente aos olhos daqueles que estão me observando. Haja vista a Bíblia nos dizer que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Veja, onde ele passava, ele deixava a sua marca. Não mistura seu culto. Vamos perceber que ele faz isso repetidas vezes, né? Não há essa questão de ecumenismo, ele presta o seu culto, e o seu culto ele é individual, ele é particular, ele é direcionado a Deus, sem misticismo, sem ideias equivocadas, sem culto a anjos, sem questões que são apenas fantasiosas da mente de homens, mas ele vai cultuar a Deus da forma mais perfeita possível. Uma aplicação para nós a respeito dessa vida de Abraão, e que é interessante nós refletirmos, é justamente esse aspecto de quais sinais que nós evidenciamos em relação à nossa comunhão com Deus. As pessoas que trabalham com você sabem que você é um cristão? As pessoas que convivem com você lá naquele futebolzinho de quarta-feira sabem que você é cristão? As pessoas que se relacionam com você no bairro onde você mora sabem que você é um cristão? Quais são as atitudes da nossa vida cotidiana que evidencia, né? Há um pensador, me foge o nome dele aqui agora, mas ele diz que nós devemos pregar em todo o tempo e, se fizer necessário, então que nós usemos a nossa voz. Salvo engano, é Jerônimo que é o autor dessa frase. Então veja, não adoramos apenas quando nos reunimos para um culto, tá? Nós não podemos achar que a nossa evidência de cristão é só lá dentro do templo, cultuando ao Senhor dentro da igreja. Adoramos em tudo o que nós fazemos. Sabe o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, versículo 32, ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Conselho de Paulo. E Paulo fala de si mesmo? Nananina não. Fala inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quando congregamos, temos a oportunidade de uma adoração comunitária. Aqui há uma grande diferença. O segundo ponto da vida dele, ele era um intercessor. A intercessão é uma dimensão extremamente profunda quando nós nos prostramos em oração. Que coisa gloriosa entender o aspecto de intercessão. Geralmente é visto até mesmo como um sacerdócio pouco valorizado e até mesmo pouco incentivado, né? Significa esquecer dos nossos próprios problemas e olhar para aqueles que estão à nossa volta. É uma demonstração em oração de empatia, de altruísmo, né? Esta é a vida do intercessor. Quem ora apenas por si só é um crente que precisa ainda de maturidade cristã. Eu diria que é um cristão infantil, mas aquele cristão que está maduro na fé, ele ora pela vida dos seus amigos, da sua família e até mesmo daqueles que ele nem conhece pessoalmente. Veja, a grandeza de Abraão é evidenciada no aspecto intercessão. Por exemplo, quando ele vai interceder por Sodoma, em uma cidade em que nem ele mesmo morava. No capítulo 20,
ele agora intercede por um inimigo, Abimeleque. No capítulo 18 ele faz a intercessão por Sodoma. No capítulo 20 de Gênesis ele vai interceder por Abimeleque, que tomara sua esposa. É um grande exemplo para a nossa geração, que só vê o próprio umbigo. Jesus, então, é o maior mestre intercessor que permeou essa história, né? A nossa história, a história mundial. Basta você ler o Evangelho de Lucas, capítulo 22, ler o Evangelho de João, capítulo 17, capítulo 15, capítulo 20. Veja, leia o ministério de Jesus, conheça o ministério de Jesus e você verá quão grande intercessor fora Jesus. Por último, vale lembrar uma coisa. A exortação que escrevera o meio-irmão de Jesus, Tiago. Orai uns pelos outros para seres curados, pois muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo, né? Então veja, este é o texto sagrado. É significativo aqui na nossa reflexão nós avaliarmos a medida que Abraão continuou a sua oração a interrogar a Deus, embora ficasse cada vez mais ousado na sua oração, né? E perguntando, questionando a Deus, ele jamais se esqueceu de era Deus que estava dirigindo todas as coisas. Então o texto que encontramos lá em Gênesis capítulo 18 deixa claro que Deus estava pronto para perdoar do que a destruir. Quando, por exemplo, Senhor, mas se tiver 50 justos aqui em Sodoma, o Senhor vai destruir? E Deus fala, não, por amor desses 50, eu não vou destruir. E aí é curiosa este diálogo de Abraão com Deus, porque a conta começa a diminuir. E aí você vê o grau de iniquidade na qual Sodoma estava envolvida. Então veja, mas se tiver aqui 45, por amor dos 45 eu vou poupar. Mas se tiver 40, aí de 40 começou a cair para 30, 20, 10, quando chegou em 10, a Bíblia diz que o Senhor se retira da presença de Abraão. O juízo estava selado. O juízo estava selado. E eu acho curioso falarmos a respeito de Sodoma, porque quando falamos a respeito de Sodoma, nós falamos e pensamos justamente a primeira coisa que nos salta à mente está relacionado à homossexualidade. Mas quando você lê o profeta Ezequiel, ali você vai encontrar o fator preponderante para que juízo de Deus viesse sobre aquelas cidades, né? E está relacionado com a falta de amor, com a falta de empatia, com a falta de altruísmo, com o fato de ter fartura e ver o pobre, o miserável morrendo e não alçar a mão em auxílio. Leia, procure, me falta referência aqui agora. Se eu encontrar, eu vou encontrar a referência e vou deixar aqui na descrição desse vídeo a referência do profeta Ezequiel. Assim Abraão prossegue em sua intercessão sem parar até chegar em 10 e Deus então se retira da presença de Abraão. O outro ponto interessante é que Abraão era visto como amigo de Deus. Que coisa gloriosa, hein? Amigo de Deus. Amigo é aquele com quem desfrutamos intimidade, aquele a quem expomos nossos segredos, nossos receios, nossos problemas, nossas demandas. Ser amigo de Deus é um epíteto que apenas Abraão teve. Esse título é repetido por 3 vezes dentro de todo o contexto bíblico. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Em Isaías 41, versículo 8. Em Tiago, capítulo 2, versículo 23. E em todas essas referências bíblicas percebemos que não foi Abraão que denominou-se amigo de Deus. O próprio Deus o qualificou como tal amigo. Mas para a sua alegria, para a minha alegria, para a nossa alegria, né? Nós vamos ver o próprio Cristo chamando homens e mulheres para uma relação de confidencialidade, de intimidade, de amizade com Deus. João capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Que coisa gloriosa! O próprio Cristo agora nos coloca neste rol de amigos de Deus. Como filhos de Abraão na fé, temos sido conhecidos como amigos de Deus. Amigos gostam de estar perto, deleitam-se na comunhão, e Abraão era exatamente assim no seu relacionamento com Deus. Você é amigo de Deus? Deleita-se nele?
seu maior prazer é viver para a sua glória e usufruir da sua intimidade, nós não servimos a um ídolo mudo, mas um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com seus filhos e as suas filhas. Em João capítulo 10, versículo 27, o texto diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa! Esta reflexão sobe ao meu coração com grande gozo nesta noite, neste dia, nesta tarde em que você será também edificado por esta reflexão. Que Deus abençoe a sua vida. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que possa abençoá-lo, iluminá-lo ainda mais e que você possa crescer em graça e em conhecimento de Deus através desta palavra. E eu peço que você que ficou até aqui, você que continua comigo até aqui, se inscreva neste canal, apoie, deixe o seu like como uma forma de nos motivar, se inscreva neste canal, divulgue este conteúdo nos seus grupos e que o nosso Deus possa abençoá-lo abundantemente. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.